as bênçãos que concedes a nós, pelo dom de viver e por nunca deixar-nos sós, pela tua presença que transmite amor e paz. Responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora, perdidos, sem saber aonde vão, o que eu devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? A doutrina depositaste em nossas mãos, o saber e o amor, o trabalho e o perdão. Nos fortaleceste, nos ensinaste a caminhar. Então responda-me, Senhor, o que queres que eu faça? E aos que estão aí fora, perdidos, sem saber aonde vão, o que eu devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? Aos que estão aí fora, perdidos, sem saber aonde vão, o que eu devo fazer, querido irmão? Tenho braços e mãos, teu amor anima o meu coração, Senhor. O que queres que eu faça? Que eu faça. Boa noite a todos, queridos irmãos. É com muita alegria que estou pela primeira vez no salão virtual do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Convido a todos para unirem mentes e corações nessa corrente bendita, nessa conexão com o Mestre Jesus. E vamos agora à nossa leitura da nossa página de abertura do livro Fonte Viva, lição número 112. Que farei? Que farei? Palavra de Paulo, Evangelho de Atos, capítulo 22, versículo 10. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis, e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade e nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse ele a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, com o próprio sacrifício. Se foste chamado à fé,
não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. E vamos então, irmãos queridos, fechar os nossos olhos e nos unirmos através da oração. Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos nós, agradecidos por mais este momento de aprendizado na vida de cada um. Que o Senhor continue a nos iluminar, a nos abençoar, a nos amparar, a nos fortalecer diante dos embates da vida, nos ajudando, Pai, a ter bom ânimo a cada dia que se apresenta como um convite à renovação no trabalho da tua seara bendita. Sê conosco, assim seja, Senhor. Na nossa música de abertura, quando se pergunta assim, Senhor, o que queres que eu faça? Quem é esse Senhor a quem fazemos essa pergunta? Jesus. E quem é esse Jesus que tocou os nossos corações de uma tal forma que nós nunca mais nos sentiremos felizes sem Ele em nossas vidas? Jesus é um espírito puro, elevado, que faz parte do Conselho Planetário no plano espiritual, conselho esse formado por espíritos elevados, dirigido por Deus nosso Pai, que coordena, planeja e dirige a vida de toda a comunidade planetária. Com o passar dos milênios, Jesus reuniu-se com esse conselho por ocasião da criação do nosso planeta e no momento em que foi decidida a sua vinda à Terra. Era uma época em que aqui na Terra o egoísmo predominava, a sede de riqueza e poder também era intensa. A maior preocupação naquele momento era a posse de bens materiais, era a dominação dos humildes e dos fracos. E embora soubesse que sua tarefa seria árdua, que exigiria dele um enorme sacrifício, Jesus, com todo o seu amor e misericórdia, veio. Preferiu chegar ao planeta num lugar humilde e discreto, uma manjedoura, onde os animais se recolhem à noite. Escolheu fazer parte de uma família pobre, simples e acolhedora. O objetivo de sua vinda era trazer para a raça humana a luz das lições do seu evangelho e o exemplo do amor divino.
voltamos à terra mãe que nos abriga por seu amor, haveremos de amar. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confie e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga por seu amor, haveremos de amar. E ao final da luta ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Então ele veio. Jesus esteve entre nós há mais de 2000 anos, enviado por Deus nosso Pai, trazendo para o mundo ensinamentos que iriam transformar o coração dos homens. É o governador de nosso planeta, é quem nos acompanha desde a formação, da construção e da organização desse mundo de provas e expiações, nos conduz e nos protege até nos dias atuais. E no livro 52 perguntas sobre Jesus, Emmanuel diz assim: Jesus é a própria luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo.
Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição, da justiça e da misericórdia. Kardec nos diz o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus o oferece para nós como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque ele é o mais puro de quantos têm aparecido na Terra. A doutrina espírita nos explica sobre a missão de Jesus que ele veio para cumprir a lei, dando continuidade ao trabalho, de Moisés, a tarefa de Moisés. Moisés foi a primeira revelação e Jesus foi a segunda. Veio trazer aos homens as diretrizes de Deus. A humanidade, na época, não estava pronta para conhecer, para entender toda a verdade, E por isso, Jesus só iniciou a semeadura e a doutrina espírita a terceira revelação. Mais tarde, completou. Porque Jesus falou, mas não se aprofundou sobre as coisas do plano espiritual. Para tornar os ensinamentos mais acessíveis para o povo daquela época, Jesus precisou fazer adaptações de acordo com o grau de adiantamento daquelas pessoas. Ensinava através das parábolas, que eram histórias baseadas no cotidiano do costume, dos costumes daquela época. Jesus esclareceu aos homens sobre a essência dos princípios divinos. Combateu as práticas exteriores, que eram comuns naquela época. Buscou unificar e pacificar corações. E aproveitava todas as oportunidades que surgiam, todos os momentos que ele via que havia uma probabilidade, para reforçar o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que Jesus trouxe para nossas vidas? Quando esteve entre nós, Jesus cuidava de todo mundo com muito carinho. Manipulava os fluidos com seu potencial curativo, característica própria dos espíritos, do seu nível. Ele tratava, ele amenizava, ele curava e, ao mesmo tempo, aconselhava as pessoas a não tornarem a errar. No que se refere às condições da humanidade de hoje e de ontem, não mudou muita coisa, pois ainda predomina o egoísmo, apego excessivo à matéria, busca por prazeres efêmeros, excesso de orgulho, sede de poder e pouca importância aos valores morais. A diferença é que hoje nós não temos a presença física do Mestre Jesus a nos socorrer, a tempo e a hora, a cuidar de nós, a nos olhar. Mas uma coisa é certa, embora não possamos vê-lo, ele continua junto de nós, cuidando do mesmo jeitinho de ontem. Só precisamos estar disponíveis para ele. E como é que nós nos mostramos disponíveis para Jesus? Aí nós precisamos refletir e analisar um convite feito por ele. Quando ele disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando ele diz isso, como eu vos amei, como entender isso? Como é que ele nos amou? Ele não escolhia quem ele iria ajudar. O socorro era para todo mundo. Não julgava se a pessoa tinha muito, se tinha poucos defeitos, bonita, feia, rica ou pobre, sabia ler, não sabia ler. Ele não se importava. Ele socorria, acolhia, amparava, tratava, curava, sem estipular nenhuma condição. Ou seja, esse pode, esse não pode. Esse eu vou tratar, esse não, fica para lá. Não, tratava todo mundo igual.
sem exigir nada em troca. Ele queria socorrer sem se preocupar de forma nenhuma em que patamar de evolução a pessoa se encontrava. Respeitava o estágio moral da pessoa e ajudava a si mesmo, em qualquer patamar que ele soubesse que a pessoa estava. Com essa conduta, Jesus demonstrou seu amor por nós. Ele demonstrou claramente o quanto se importava com todos. E conhecendo as dificuldades que cada um carregava, ele se dispôs a si mesmo a esclarecer, a orientar, a amparar todo mundo, sem distinção. Quando ele nos faz esse convite, amai-vos uns aos outros, ele explica de que modo nós podemos fazer isso. Ele nos ensina através do seu exemplo. Jesus, nosso modelo e guia, nossa maior referência de perfeição no planeta, nos convida o tempo todo a segui-lo. Para isso, nós precisamos nos esforçar para imitar o seu comportamento, começando a apagar mágoas e ressentimentos do coração, compreendendo fraquezas minhas e dos outros, aprendendo a me perdoar e a perdoar os outros, aprendendo a nos livrar dos medos, cultivar a paz e a serenidade dentro e fora de nós, confiar na proteção e no amparo divino para superar os desafios que aparecem. Mas para conseguirmos fazer tudo isso, nós precisamos aprender a ter o olhar de Jesus. E como é o olhar de Jesus? Mesmo conhecendo todos nós como ele muito bem conhece, ele se propõe a amparar e socorrer, porque ele vê e ele sabe aonde está doendo, o que nós estamos precisando naquele momento. Ele está sempre atento à dor de cada um, participando de nossas vidas, trazendo orientações, nos inspirando, sem julgar, sem condenar, sem cobrar. Nós falamos agora, sobre o jeito como Jesus nos olha diante do nosso contexto de vida. E nós? Como olhamos para nossos irmãos diante de uma situação que nos desagrada, principalmente? Vamos lá. Nós estamos vivendo um momento que nunca imaginamos que iríamos viver. Estamos diante da ameaça de um vírus altamente contagioso. Essa pandemia, ela mudou a rotina total do mundo inteiro. Mudou. E 1 milhão ou mais de dificuldades aparecem diariamente na vida de todos nós. Junto com isso, tem um pavor coletivo, pois a doença causada por esse vírus é terrível. Ela contamina todo mundo, de qualquer faixa etária, de qualquer classe social. Ela não escolhe. E os especialistas em saúde explicam que é preciso isolamento social. Muitas restrições na vida de todos. Maior tempo dentro de casa, convivendo com a família. Lembrando que todos daquela família são espíritos encarnados, cheios de defeitos, dívidas, erros, vontades
ideias, conceitos, expectativas, sonhos, projetos e tudo mais diferente uns dos outros. A única coisa igual é o corpo de carne, né? Então vamos tomar como exemplo. Imagine uma família composta de 8 pessoas, em que 7 pessoas desse grupo concordam que esse momento exige que se faça isolamento social, porque houve um afrouxamento, uma flexibilização das atividades, porque achava que estava bom. Muita gente achou que a pandemia tinha acabado, só que não. Agora o risco de contaminação aumentou, o movimento nos hospitais aumentou muito e não há leito para tratar das pessoas. Não há leitos disponíveis nos hospitais para tratar pessoas e começaram a morrer pessoas esperando uma vaga. Quem puder ficar isolado em casa é melhor. Só saia de casa quem tem que trabalhar. Essencial. Mas nessa família uma pessoa não concorda com isso. Não concorda que seja preciso fazer isolamento nesse momento. É um momento provável de estresse, não é? E aí? O que fazer, minha gente? Como fazer? De que jeito? Pois é, pensando em Jesus como nosso modelo e guia. Se Jesus estivesse no meu lugar, qual seria o olhar dele para essa pessoa? Como ele reagiria? Será que ele ia dar um ataque de cólera? De irritação? Será? Calma, calma. Eu sei que muitos vão falar: ah, mas eu não sou Jesus. Jesus é Jesus. Espírito puro, perfeito, eu estou longe disso. Tá certo. Estamos muito longe dele mesmo, muito. Todos estão certos. Ele é perfeito, nós não. Mas lembra, ele também não é o nosso modelo e guia. O que a gente faz com o modelo? Eu olho para uma atriz e gosto do cabelo dela. Eu vou me espelhar no modelo dela. Eu gostei do cabelo dela, eu vou tentar imitar. Posso não fazer igual. Meu cabelo pode não ser igual e tal. Mas eu vou tentar imitar aquele cabelo, porque eu gostei. Então, o que é que nos impede a tentar imitar Jesus? E qual deveria ser o nosso comportamento nessa hora? Vamos atirar pedra na pessoa? É assim? Vamos refletir. Sou espírita, estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, sei tudo que tem ali, cada parágrafo, cada tudo. Faço parte de vários grupos de estudo na Casa Espírita, participo de reuniões doutrinárias, sou palestrante, minha bagagem de conhecimento espírita é enorme. Isso tudo é importante? É importante. É. Embora isso seja importante, isso não garante que meu comportamento será de acordo com os ensinamentos de Jesus. Com certeza não garante. Nós podemos dominar os conhecimentos de todas as obras espíritas. Podemos ter pós-graduação, pós-PhD nos assuntos da doutrina espírita. Mas se ainda não conseguimos nos conscientizar dos ensinamentos do Mestre Jesus, se ainda não conseguimos compreender Jesus, teremos muita dificuldade em praticar seus ensinamentos, em exercitar o amor e a caridade que expressaremos sendo benevolentes, indulgentes, pacientes, tolerantes, compreensivos, caridosos, amorosos, fraternos, etc, etc, tudo mais. Jesus opera a mudança na vida das pessoas. Um grande exemplo disso é a transformação na vida de uma pessoa que foi Paulo de Tarso. Quem era Paulo de Tarso?
Era um jovem judeu, inteligente, cujo nome era Saulo. Ele nasceu na Turquia, na cidade de Tarso, daí Saulo de Tarso. Ele nasceu numa família importante em Jerusalém, foi educado por um rabino de Jerusalém chamado Gamaliel, né? Que ele era muito conceituado, famoso na época, por ser dotado de um vasto conhecimento da cultura hebraica. E Saulo de Tarso, né, foi um excelente discípulo do Gamaliel, aprendeu tudo direitinho, tornando-se um adulto rigoroso seguidor das leis hebraicas. Assumindo então a posição de perseguidor religioso em Jerusalém. Era membro no Conselho do Sinédrio e, como tal, estava autorizado a comandar a perseguição aos cristãos, tendo o direito de decretar a morte deles. E transformou-se no mais feroz inimigo dos seguidores de Cristo, perseguindo e matando cristãos. Certo dia, quando ele estava se dirigindo à cidade de Damasco, quando ele estava quase entrando na cidade, ele estava indo para lá com um objetivo. Ele queria exterminar um grupo, uma comunidade cristã que tinha lá em Damasco. Então ele estava indo para lá com o propósito de acabar com aquele grupo. Então, quando ele estava a caminho, quase entrando na cidade, foi surpreendido por uma luz intensa que ofuscou o mundo, ofuscou aquele ambiente onde ele estava. Atingiu seus olhos e jogou Paulo e todo mundo que estava com ele no chão. Todos conseguiram se levantar, menos ele. Ele ficou no chão, cego, ouvindo uma voz que perguntou para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres mais? Ouvindo aquela voz, ele perguntou: Quem és, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem tu estás perseguindo. Naquele mesmo momento, Saulo se viu cego e indefeso, sem saber o que estava fazendo, com quem estava falando e o que era aquilo tudo que estava acontecendo. Embora ele fosse, obstinado na perseguição aos cristãos, ele era obediente, ele sabia identificar uma autoridade. E ele reconheceu naquela voz autoridade e poder. Por isso, ele submeteu-se àquelas palavras sem questionar sua cegueira. Cego, sem saber para onde ir nem o que fazer, perguntou a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus lhe disse que entrasse na cidade e que lá saberia o que fazer. E lá chegando, quando ele chegou em Damasco, ficou aguardando novas instruções de Jesus. E ficou 3 dias em jejum, 3 dias sem comer. Enquanto isso, Jesus chamou um dos seus seguidores, o Ananias, conversou com ele e disse que Ananias procurasse o Saulo no endereço que Jesus ia indicar para ele. Ananias falou para Jesus que tinha muito medo de Paulo porque conhecia a fama dele de perseguidor de cristãos. E olha o que Jesus disse para Ananias: Vai, porque este é para mim
um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E Ananias confiou e obedeceu. Cumpriu o que Jesus mandou. Chegando ao endereço que lhe foi dado, ele encontrou Saulo ajoelhado rezando. E quando Ananias impôs suas mãos sobre Saulo, sua visão voltou. A partir da cura de sua cegueira, Saulo entendeu que a sua vida, que a sua conduta, a sua maneira de ver o mundo, do jeito que ele estava vendo até agora, nunca mais seriam a mesma coisa. Ali, naquele momento, ele conscientiza-se dos erros que vinha cometendo em sua vida e entrega-se totalmente a Jesus. E a partir daí, dessa transformação de dentro para fora, ele enfrentou toda sorte de dificuldade, de sofrimento, de humilhação, e ele se tornou o maior apóstolo de Cristo. Operando-se assim em sua vida uma transformação definitiva a partir de sua reforma íntima. E falando de Jesus e a reforma íntima. Jesus foi um educador do mais alto nível. Com suas inteligentes parábolas, aproveitava todas as situações do cotidiano que surgiam para transmitir os seus ensinamentos de uma forma sutil e convincente. Com suas palavras impregnadas do seu amor, ele convidava a todos para uma vida melhor e mais feliz, encorajando a transformação interior. Atraía os aflitos e sofredores com a promessa do alívio de suas dores, desde que obedecessem às diretrizes de Deus. Sabe quais eram? Praticar o amor e a caridade. Olha que preço alto, né? E Jesus esclareceu ao povo daquela época sobre o que Deus realmente significava. Mostrou que Deus não era um tirano vingativo de quem se devia ter medo. E que também Deus não era alguém com que se pudesse barganhar favores, erros, castigo, determinadas situações. Não. Falou que Deus é um Pai bom, sábio, justo e misericordioso. Que Deus espera pacientemente que cada um de seus filhos entenda, aceite e cumpra suas leis, de acordo com a capacidade de cada um, conforme o grau de adiantamento espiritual, cada um a seu tempo. E Jesus explicou ainda o que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Disse que se considera que alguém ama a Deus de verdade quando a pessoa demonstra conhecimento de suas leis e mais ainda, quando quando Deus consegue ver naquela pessoa que ela está disposta a se esforçar a praticar o que ela está aprendendo. Quando é visível o seu esforço. Jesus explicou também o que significa amar ao próximo como a si mesmo.
Jesus disse que para amar ao próximo, primeiro eu preciso aprender a amar a mim mesmo. Como? Primeiro, me aceitando como eu sou. Entendendo que minhas imperfeições são temporárias. Eu vou mudar para melhor. Não sei quando, mas eu vou mudar. Então, eu tenho que ser paciente comigo. Preciso também aprender a cultivar a paz interior. E me esforçar trabalhando para o meu aprimoramento moral, espiritual e intelectual. Aprender também a praticar o auto-perdão. Para eu aprender a perdoar os outros, eu tenho que saber me perdoar. Para eu conhecer o outro, eu tenho que me conhecer. Então, preciso praticar o auto-perdão e o autoconhecimento. Isso é amar a si mesmo. Dessa forma, eu estou me capacitando para amar ao meu próximo. Me colocando no lugar do outro, entendendo que o que está doendo em mim, o socorro que eu adoraria receber na hora que está doendo, na hora que eu estou sofrendo, eu quero muito que esse socorro venha. Só que eu tenho que entender que isso não é prerrogativa minha. O outro também quer isso. Se eu me coloco no lugar dele, estou zerando o egoísmo. Conhecendo e aceitando as minhas limitações, fica mais fácil entender as limitações dos outros. Conhecendo as minhas fraquezas, eu não vou ter motivo algum para achar que eu sou superior aos outros. Aí, estou zerando o orgulho. Exercitando a paciência comigo, com meus erros, eu estou me preparando para ser paciente com os erros dos outros, tolerante, indulgente, sendo paciente, principalmente quando o outro discorda de mim. E quando eu aprendo a socorrer alguém, sem esperar reconhecimento nenhum aqui na Terra. Quando eu entendo que para aprender a ser indulgente, é necessário, gente, aprender a conviver com as fraquezas do meu semelhante. Eu só posso exercitar a indulgência se tiver alguém difícil perto de mim que me force a me trabalhar para eu entender e perdoar e ser indulgente com esta pessoa. Porque eu preciso também ter consciência que nem sempre o meu comportamento merece a aprovação dos outros. Portanto, eu preciso repensar minhas críticas e reprovações sobre os outros. E qual é a proposta de Jesus para nós? Ontem e hoje. Não é suficiente ler, estudar, ouvir, falar, aprender. A gente já falou isso. Isso tudo é necessário, é muito importante e é muito bom. O fundamental é praticar. É fazer a sua renovação interior, a transformação interior. Aquela transformação que aconteceu com o Paulo.
se agora, justamente no meio da pandemia, nós encontrássemos com Jesus e perguntássemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Será que Ele falaria alguma coisa muito diferente do que o que Ele falou para Paulo? O que Ele falou para Paulo? Entre na cidade que você saberá o que precisa fazer. Eu acho que não ia ser diferente, não. Para mim, se ele fala entrar na cidade, né? Entrar na cidade para nós, acho que seria tipo assim, olhar à nossa volta e olhar para dentro de nós. E ver, gente, o que é que eu tenho feito com todo esse tempo que Deus está me concedendo nesse momento? Caramba, o mundo parou, a minha vida parou, não faço nada, eu não sou mais nada, eu não sei o que quero. Será que eu estou fazendo alguma coisa de bom na minha vida? Será que eu estou fazendo alguma coisa de bom na vida dos outros? O que é que eu estou fazendo com esse tempo precioso de vida, tão efêmero aqui na carne? Então, a gente precisa pensar o que está fazendo até agora. E como nós somos bem espertinhos, nós somos. Entender. A gente consegue entender, se a gente olhar com cuidado, o que está fazendo de errado. O que é que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso fazer para melhorar a minha vida e a vida dessas criaturas iguais a mim que estão também aqui sofrendo junto comigo? É hora da gente pensar. E será que fazer isso, essa reflexão profunda desse jeito, será que isso é fácil? Não. Nada fácil. É muito difícil. Mas nós já estamos acostumados a lidar com coisas difíceis, não é? Para a gente alcançar os nossos objetivos, ideais, sonhos, projetos, nós precisamos de muita luta, muito esforço, porque as dificuldades são inúmeras. Todo mundo tem dificuldade, lembra? Somos todos filhos do mesmo Pai, portanto somos irmãos. Todos temos o corpo revestido de carne, todos somos passíveis de errar, porque somos todos imperfeitos, batalhando em busca da nossa evolução. Então, se nós já estamos acostumados a lutar, a batalhar por aquilo que nós queremos atingir, vamos canalizar essa fibra, essa vontade que a gente tem de chegar lá com o mesmo esforço que a gente faz para atingir, por exemplo, os objetivos acadêmicos. O primeiro desafio é a gente ser alfabetizado. Depois, terminar o fundamental, ingressar no ensino médio. E aí vem a batalha espinhosa de se preparar para o Enem, para entrar numa faculdade.
Depois da faculdade vinha a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, pós-doc, PhD, pós-PhD. Há uma infinidade de opções à sua frente, acadêmicas. E eu vou lutar. Por quê? Porque eu quero ser bom no que eu vou fazer, quero ter sucesso e eu quero dinheiro. Porque eu quero desfrutar das coisas boas da vida material, que não é pecado eu querer, só não pode ser prioridade. E eu me esforçar para conseguir tudo isso, é fácil esse objetivo acadêmico? Difícil demais, não é? Nossa, que loucura! É terrível. Várias vezes achamos que não vamos conseguir. Não vai dar, vou largar tudo, vou desistir. Mas, com muito esforço, sacrifício, dedicação, abnegação, força de vontade, obstinação e tudo mais que precisar, nós conseguimos atingir o título tão desejado. E aí, meus irmãos, convido a todos vocês a empreenderem esse mesmo esforço para nos graduarmos um dia, que nós não sabemos quando, nos graduarmos um dia na Academia Espiritual do Mestre Jesus. Avante, meus queridos! Coragem! Firmeza de propósito? Sabe por quê? Temos uma equipe espetacular de especialistas espirituais como nossos orientadores nessa empreitada. E assim, meus irmãos, chegamos ao término do nosso estudo de hoje. Então, meus irmãos, agradecendo mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, desejando a todos um Natal maravilhoso, cheio de paz, cheio de bênçãos, de luzes, de muitas alegrias, um ano novo próspero, cheio de saúde, de felicidade e cheio de conexão com o Mestre Jesus, com Deus nosso Pai, com Maria nossa Mãe. Vamos unir nossos corações na nossa prece. Pai amado, como o Senhor é maravilhoso conosco. Nos dá tantas oportunidades de ir e vir, oportunidades diárias de nos renovar, de aprender, de estudar, de nos esclarecer, sempre nos dando força, coragem, iluminando nossos caminhos, nossas ideias, nos amparando e nos socorrendo nos momentos de maior dor. Obrigada, Pai querido, que nesse momento o Senhor traga para todos nós que estamos aqui nesse salão virtual o tratamento, Pai, o remédio, o amenizar das dores do corpo e das dores da alma. Que o Senhor prodigalize aqui, nessa hora, tudo que o Senhor sabe que está doendo em nós, que nós estamos precisando e merecendo receber. Sê conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Obrigada, Senhor. Assim seja. Eu quero ver o sol brilhar e a
a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar, em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer no mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar, em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão? Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça,